Gente, vamos para o Rio, porque a pandemia, claro, também teve impacto na evasão escolar, né? O número de crianças de 5 a 9 anos de idade que pararam de ir para a escola, mas que dobrou, cresceu 128% no terceiro trimestre de 2021, comparando com o mesmo período de 2019. Que dado horroroso, Raquel. Horroroso, cresceu muito, Dani. Essa pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que entre as regiões do país, aí a gente tem até uma surpresa, o Nordeste teve o melhor desempenho de frequência escolar. Os piores índices, no entanto, foram registrados no norte do país. Eu falei surpresa porque Norte e Nordeste sempre lideram os índices de desistência e agora o Nordeste dando esse bom exemplo. Repórter Pedro Duran fala ao vivo com a gente, traz mais informações sobre esses dados divulgados pela FGV. Pedro, boa tarde para você. Oi, Raquel. Boa tarde para você, para Daniela, para quem acompanha o 360. Quando a gente fala de educação em meio à pandemia do coronavírus no Brasil, eu acho que é unânime entre muitos especialistas a palavra desigualdade. E foi isso que aconteceu, foi isso que a gente assistiu em diversos estados, cidades brasileiras, a diferença entre o desempenho das crianças, não só nas escolas particulares e públicas, mas também em diferentes regiões do país. Para você ter uma ideia, o Piauí, por exemplo, teve o menor índice de desistência, de evasão escolar, com 1,19% das crianças deixando as aulas. Mas em alguns estados, esse índice no norte, por exemplo, chegou a mais de 14%. Então é muito diferente a realidade dos estados brasileiros. Para a gente ter uma clara noção de como isso afetou, inclusive, o tempo das crianças em aula, se antes da pandemia a média era de mais ou menos 4 horas e 10 minutos de aula para as crianças, depois esse tempo caiu para 2 horas e 11 minutos, quer dizer, caiu praticamente pela metade. Em alguns lugares, como é o caso de Brasília, esse tempo médio de aula hoje, de 3 horas, né, em meio à pandemia do coronavírus, é o dobro de cidades em que, por exemplo, no estado do Acre, esse tempo chega a 1h30. Então, quer dizer, há uma clara mudança, diferença entre os estados brasileiros, se a gente olha os dados ali, e a FGV, é claro, diz que a pandemia prejudicou demais a educação das crianças brasileiras. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar para voltar ao patamar anterior, que ainda não era aquele ideal, né, Raquel e Daniela?